Olá pessoal, meu nome é Daniel Barbosa e nós vamos continuar com a vida de Santa Margarida de Cortona. Passou-se, esperando 3 longos anos, quando o dia, não contendo mais o impulso do coração, se prostrou aos pés do guardião do convento e suplicou: Pais meus, a quem o Senhor me confiou, não duvideis mais de mim, nem que por toda a vida tivesse de viver no deserto. E de tal maneira ele fortalece a minha alma, que não teria medo de criatura alguma, nem de tentação. Testemunha sois como fujo ao mundo e frequento só pessoas piedosas. Corrigi minha vida pela graça de Jesus. Por que receais ainda? Por que quereis demorar mais em me dar o hábito da ordem? Comovidos por tamanho fervor e convencidos por observação própria de haver esperanças fundadas da perseverança, concordaram os padres. Poucos dias depois, na igreja dos franciscanos, recebeu Margarida o hábito, o cordão e o véu da ordem terceira. Do efeito que este ato teve na vida da santa, dá testemunho Bevenhati, que diz assim: apenas receber o hábito de penitência, parecia mudada de todo, era como se lhe tivesse inundado uma nova efusão do Espírito Santo. O fogo do amor divino a transformara, procurava cuidadosamente um lugar solitário, onde pudesse viver escondida de todos e fugir às ocasiões de falar de coisas terrestres. Não tinha outro desejo esta nova Madalena, senão unir-se ao Rei dos séculos pela meditação, pela oração, pelas lágrimas e por jejuns. A chama da caridade que a consumia a levou a privar-se de tudo que pudesse dar alguma satisfação à alma ou ao corpo, a fim de, crucificada ao mundo, desprezá-lo. Em tais sentimentos passou o ano do noviciado. Preparava-se destarte para o grande dia, em que pela profissão irrevogavelmente seria aceita na ordem seráfica. O próprio custódio de Arezzo, Frei Reginaldo, quis presidir a profissão. Descreve o que se passou no coração de Margarida, quando de mãos postas e olhos abaixados, totalmente absorvida em Deus, ajoelhou aos pés do padre custódio e, a voz embargada de comoção, prometeu observar os mandamentos de Deus e viver sob as regras de São Francisco. Temerária empresa seria, além de estar acima de todas as nossas forças, sempre, por melhor que sucedesse a tentativa, ficaria aquém da realidade. Não se descrevem, adivinham-se tais sentimentos, tendo em conta o fervor e a nobreza de seu coração generoso. Certo é que duradoura influência exerceu este passo na vida da santa penitente, que à posteridade se apresenta como o modelo perfeito dos terceiros franciscanos. Fruto desta reflexão foram 3 resoluções. Propôs-se a nóvel franciscana viver de esmolas, dobrar as orações e penitências e pedir a Dona Marinária um cômodo mais pobre e mais isolado ainda do que aquele em que habitava. Aprovou o Frei Junta esses projetos, convencido de que as coisas extraordinárias estavam destinadas à sua filha espiritual. De sua parte, Dona Marinária, sempre condescendente, pôs à disposição de sua protegida um casebre nas imediações do palácio e pouco distante da igreja dos franciscanos. Mudou-se logo Margarida para esta casinha, que chamava sua cela, e nisso tinha razão, de que freira era seu viver. O mais exatamente observava os preceitos da regra da ordem terceira, perseverando, aliás, naquelas asperezas aterradoras que já nos causaram admiração. Desta solidão não saía a não ser para o serviço de Deus, dos pobres e dos enfermos. E tivesse vencido muito embora as últimas resistências da natureza e readquirido o governo sobre as paixões, não descuidava, por isso, de armar-se contra si mesma, com todo o rigor da vigilância cristã. De como rezava, nos dá notícia o mesmo Bevenhati. De manhã cedinho, ia à igreja dos frades, escondida num canto, para, furtando-se aos olhares humanos, dar-se toda a Deus. Assistia ao divino ofício, à missa, e se fortalecia com o pão dos anjos. Ali também fazia meditação, servindo-se para ela de um livro que aprendera a amar na escola do Serafim de Alverne. Um livro escrito em todas as línguas da terra, ou antes numa só, mas esta compreendida por toda a parte, a língua do coração. Um livro que é, a um tempo, o hino sublime do amor divino e a terrível revelação da malícia humana.
o crucifixo. Devagar, os olhos brilhando de entusiasmo sobrenatural, esforçando-se por penetrar tão profundas lições, folheava uma por uma as páginas deste livro, escrito com o sangue do homem-deus, e nunca o fechou sem sentir-se mais forte para continuar a tarefa livremente imposta e mais intimamente convencida da sublime loucura que salvou o mundo. É nesta igreja que Margarida ouvirá pela primeira vez distintamente a voz de seu adorável amado. Guiados pela mão segura de seu confessor, seremos testemunhas de grandes maravilhas. Mas, antes de transpor a soleira deste santuário, desponhamos o calçado, elevemos o espírito e purifiquemos o coração, porque 2 vezes santa é a terra que pisamos, e o que veremos é digno da admiração dos anjos. Ajoelhada na igreja de São Francisco, medita Margarida a sagrada paixão do Divino Redentor. Todo o seu ser se absorve na consideração da cena dolorosa. A chama que lhe abrasa o peito irradia pelos olhos fixos e imóveis na doce imagem do homem-deus. De vez em quando se movem os lábios. É um suspiro que se evola numa súplica por si e pelos pecadores, uma palavra de consolo ao mestre aflito e abandonado. Em redor reina um silêncio absoluto. Ninguém mais está na igreja, só Jesus e Margarida, e esta com o olhar preso no crucifixo. De repente, um choque nervoso lhe sacode o corpo todo. Uma alegria infinita lhe ilumina o rosto. Não foi engano, ela ouviu bem. Moveram-se os lábios do crucifixo. Jesus lhe falou pela imagem: pobre mulher, que queres? E a resposta vem espontânea, ousada: nada quero, nada, não desejo nada, não procuro nada, senão a vós, Senhor Jesus. Passa então alguns dias em verdadeira agonia, de pobre mulher chamara a Jesus. Palavra de compaixão já era, seria também palavra de amor? Mereceria ela o amor divino? Seriam perdoados já seus pecados? Perturbam-na esses pensamentos, acompanham-na de dia ao meditar na igreja, na rua, até ao prestar aos enfermos o serviço de caridade. De noite a perseguem quando, fatigada da luta, procura o repouso para o espírito aflito. Fugiram-lhe de vez a paz e a tranquilidade, cedendo o lugar à dúvida e à angústia que lhe amargam as mais santas alegrias. Triste lhe correm os dias entre o receio e a esperança, esperança que esvoaça, receio que sempre cresce e vence, que dor imensa duvidar do amor. Nesta agonia da alma, recorreu Margarida ao seu pai São Francisco, pedindo fosse-lhe advogado perante o Supremo Juiz e alcançasse o inteiro perdão de seus pecados. Penetrou as nuvens a oração da pobre humilhada. Poucos dias depois, ao receber a Sagrada Comunhão, Deus lhe iluminou o espírito. Distintamente ouviu uma voz interior que enumera todos os benefícios recebidos nas diversas circunstâncias da vida e finalmente conclui: eu, o Filho do Pai Eterno, o Verbo encarnado e crucificado por ti, eu te absolvo de todos os pecados que cometestes até o dia de hoje. Era bem a mesma voz que ouvira quando, ajoelhada diante do crucifixo, a voz que de Madalena lhe disse: perdoado lhe são os pecados, porque muito amou. A voz que impera as tempestades e é de ternura infinita para com o pecador. Meditava ela, tempos depois, na misericórdia incompreensível do Senhor, que de tantas ofensas outra vingança não tira senão maior prodigalidade no dispensar favores. Surpreendida pelo que nela se passa, exclama: Senhor, não vos rebaixeis tanto para com uma criatura tão vil. Não sou eu e nunca fui senão trevas. Respondeu a voz celeste: fui cavar nos abismos do mundo e de lá eu te trouxe. Procurei uma criatura vil como tu e fiz isso para tornar grande os pequenos, justos os pecadores e preciosas as coisas manchadas e desprezadas. Mas, Senhor, para que prendas tão singulares a uma criatura tão miserável? É que te fiz uma rede destinada a apanhar os peixes nas águas do mundo, uma luz nas trevas, a mão que socorre aos que caíram e confiança dos desesperados, o caminho para os desviados e vida dos moribundos. Não é só por tua causa foram-te dadas essas graças para reconduzires meu povo.
Revelam essas palavras de Jesus a missão predestinada de Santa Margarida de Cortona: converter os pecadores. Quis Deus se convencessem os séculos vindouros de que os braços da misericórdia divina sempre estão abertos para receber o pecador contrito. Ensinados pelo exemplo da pecadora convertida, a Deus voltarão inúmeros outros de condições semelhantes, não só na pátria da santa, senão além mares, por toda a parte onde se espalhar a fama das graças que lhe foram concedidas. De pobre mulher, chamou a Jesus, palavra de compaixão e merecida sem dúvida. Nem direito tinha a esperar mais, era porém uma palavra que denota distância e frieza. Desejava um nome mais terno, mais afetuoso, um nome que indicasse maior intimidade. De filha queria ser chamada. Que desilusão, pois para a pobre amante, ouvir da boca do próprio Jesus que desse doce nome não era digna ainda, que para tamanho afeto, maior pureza de alma era necessária. Iluminou-se-lhe então Deus, o Espírito, por um raio de clara luz, mostrando que, de falhas e defeitos, empanavam o lustre das boas obras e dizendo: já queres ser cumulada de honras, estando cheia de defeitos? E ela humildemente suplica: Senhor meu, vós que sois a luz eterna, ajudai-me a fim, a de que me possa purificar de todo por uma confissão completa. Apenas terminara a feliz Margarida esta humilde súplica, a sabedoria eterna, que a instruía interiormente, lembrou-lhe todas as ofensas passadas, das quais se não se acusara bastante. Conheceu então distintamente o menor de seus pensamentos e os mais pequenos defeitos em que caíra. Pai misericordioso, descobriu-lhe o Senhor todas as manchas, para que as não tivesse de revelar no último dia, diante de toda a humanidade. Empregou Margarida 8 dias fazendo uma confissão geral. Chegou assim a festa de São João Evangelista, 27 de dezembro de 1276. Alta madrugada, vai à igreja do convento de São Francisco, ouve as missas todas e, já tendo saído todo o povo, se dirige ao altar para receber a Sagrada Comunhão. Apenas sentiu a presença real do Senhor, desfalece nos braços de algumas senhoras que a acompanhavam. Clara e distintamente percebe a voz celestial do amante dos corações humildes, que num tom de infinita ternura lhe diz: minha filha. Tão terna, tão doce lhe soava essa palavra. Via nesse nome um quê de tamanha meiguice e afeto, tão abundantes eram as graças comunicadas, que Margarida, arrebatada do mundo, absorvida completamente na consideração dos mistérios divinos, entrou no êxtase que durou o dia inteiro. Nos momentos fugitivos em que recobrava o uso dos sentidos, manifestava sua gratidão em expressões repassadas de ternura, que era antes gemidos que palavras. Ó, infinita e soberana doçura do meu Deus, dizia então esta alma que não era mais da terra. Ó, dia que Jesus me tinha prometido. Ó, coloco de suavidade em que recebi o doce nome de filha. Novamente caí em arroubo, não obstante a presença de muitas pessoas. Vindo assim, algumas horas depois, admirada perguntava à sua alma como era possível não se separar do corpo ao ouvir essa doce palavra. Outras vezes, entre lágrimas, murmurava: ó palavra, há tanto tempo desejada e suplicada com todo o fervor do meu coração. Ó nome de que só o ouvi-lo é toda suavidade. Minha filha, me disse Jesus. Satisfez destarte o maior desejo da santa penitente. Não se satisfez, porém, Deus, cuja bondade jamais se cansa em dar a quem estiver digno de receber. Doravante, dirige-lhe as palavras mais afetuosas que o amor sabe inventar. Fala-lhe em expressões como a dos esposos dos cantares, em termos que manifestam a infinita delicadeza de um amor que purifica tudo, a realeza quanto promete. Aparece-lhe a miúdo, sob diversas formas da sua sagrada humanidade e em prolongadas conversas, descobre os mistérios mais impenetráveis da sua divindade. Nessas ocasiões, ora a chama do enfeite do jardim seráfico, ora de violeta de perfume singular, ou de lírio de inocência, rosa de amor. Outras vezes a diz sua irmã, sua discípula bem-amada, a pérola de seu coração.
Finalmente, engasta nesta coroa de provas de amor um diamante brilhantíssimo, uma joia de tão subido valor, que só foi concebido a raríssimas almas de escol, a saber, o título de esposa, dado a Margarida com tamanha pompa e solenidade, que bem nos fazem apreciar a grandeza deste favor. Descrever essa cena no mais alto misticismo não nos atrevemos. Melhor nos parece dar a palavra a abalizado autor, que diz assim: visitou-a o anjo da guarda e disse: eu sou o mensageiro do grande rei e venho preparar tudo para a sua vinda. Pediu-lhe então consentisse, o que ela não fez sem grande receio, pois que seu coração estava dividido entre a firme vontade de obedecer aos menores desejos do Altíssimo e o sentimento vivíssimo de medo, fruto do conhecimento perfeito de sua indignidade. Depois de fazer a promessa, em presença de toda a corte celestial, o anjo levou a resposta para o trono eterno. Celebrou-se o próprio contrato no mês de agosto, durante a 8ª da Assunção de Nossa Senhora. Não se sabe ao certo ano. Alquebrada pela austeridade, forçada era a santa penitente a conservar-se na cela, pelo que Frei Junta lhe levava a Sagrada Comunhão. Apenas o divino hóspede do sacrário transpôs o limiar da porta, forte corrente de luz e delícias celestes penetrou na alma da enferma. No momento da Sagrada Comunhão, foi elevada em êxtase e abriram-se-lhe os olhos para os mistérios do mundo invisível. Os anjos a vestiram de uma túnica branca, qual neve bordada a ouro, um daqueles magníficos vestidos que tecem para as esposas dos reis. Ao dedo lhe puseram a aliança, na cabeça o diadema de valiosos rubis. Assim enfeitada, apresentaram-na ao esposo imortal. De seus lábios brotou espontaneamente a fervorosa confissão de São Pedro: vós sois, ó Jesus, o Filho do Deus vivo. Respondeu o Verbo divino: e eu te digo que tu és minha esposa. Colocou Jesus seu trono no coração da penitente, consumando destarte aquela união misteriosa que a teologia mística conhece sob o nome de núpcias espirituais. União essa que se caracteriza pela mais completa comunhão de bens, muito mais perfeita do que o podem ser contratos humanos. Deu-lhe parte em todos os seus merecimentos e riquezas, mandou aos anjos dar-lhe por dote as mais preciosas joias de seus tesouros: o espírito de contemplação de Maria Madalena, o amor dos serafins, a ciência dos profetas, o dom de discriminar os espíritos, o de milagres, exigindo dela o compromisso de glorificá-lo toda a vida. Margarida, disse o divino amante, glorifica-me e eu te glorificarei. Ama-me e eu te amarei. Zela pelos meus interesses e eu zelarei pelos teus. Subiu depois novamente para as regiões inacessíveis onde reina a adorável Trindade, deixando Margarida entregue a tamanha consolação que, voltando ao mundo acessível, regava de lágrimas e cobria de beijos o chão da cela que fora o adro do paraíso. Desta data em diante, até ao tempo da prova, a retirada absoluta de todo consolo humano divino, repetiam-se frequentes as visitas do esposo divino, que ora lhe aparecia sobre a forma de sua sagrada infância, ora de idade madura. Foi-lhe dado, em outra ocasião, qual discípulo amado na última ceia, repousar a cabeça sobre o peito de Jesus. Nem todas essas visitas, porém, a santa comunicou ao seu confessor. Dizia-lhe só o quanto era necessário para a direção da alma. Nem nos podemos dar ao prazer de contar aqui o quanto relata seu fiel historiador. Basta o que vai aí para mostrar a que sublime santidade subiu Margarida. Prova a fé vivíssima, a pureza do coração, o amor ardente que a vinha consumindo, a doce intimidade que com Jesus mantinha. Época foi esta de incomparável ventura para a penitente. Desta abundância de luz e alegria pôde aurir, a transbordar, as forças para as duras provas que a esperavam e as grandes obras que, por ordem de Deus, devia realizar. Pois gozasse embora nesta quadra a bem-aventurança, que é o feliz resultado da íntima união com Deus, ninguém pense ter sido um tempo de paz absoluta e imperturbável. Retempera Deus as forças dos santos não unicamente nas inefáveis doçuras das consolações sobrenaturais, elevando-os à maior perfeição, preparando-os para o alto destino a cada qual designado. Outro meio há mais forte, mais vigoroso, porém de resultados surpreendentes, é a luta.
A luta contra quem, elevado por dotes naturais e sobrenaturais acima do homem, cego de orgulho, se despenhou e, castigo peculiar seu, tem de suportar as derrotas que lhe inflige esse mesmo homem, desprezado outrora, vitorioso agora pelo auxílio de Deus, que escolhe o fraco para confundir o forte. Coisa singular. Imediatamente em seguida às visitas deliciosas do esposo divino, mais furiosamente ataca o inimigo infernal. É que, impotente para a seduzir, ao menos quis ter o prazer de perturbá-la, vingando no corpo ao quebrado da santa o que não podia alcançar na alma. Aparecia então em forma visível, ora causando horror por sua figura repugnante, ora aliciando-a por sua beleza sobrenatural. Servindo-se conforme as circunstâncias o permitissem, de ameaças ou lisonjas, de receios ou seduções, esforçava-se por reconduzi-la sob o império do mundo e das paixões, ou antes, sob seu próprio império. Foram, contra o jejum e a abstinência, as primeiras investidas do demônio. Operando sobre a fantasia da santa, pinta-lhe ao vivo as horas prazenteiras de Montepulciano, contrastando-as logo com a imagem asquerosa das austeridades que ora pratica. Cansada, enfim, e exausta da luta contra o sentimento natural de melancolia, que fruto desta imaginação lhe invade corpo e alma, vê-o Margarida sob a forma de um anjo de luz que diz: por que é que tu foges aqui, nesta miserável cela? Acredita-me, não convém querer subir a tais alturas, para que procuras sempre graças extraordinárias. Só à custa de grandes trabalhos se alcançam, e se guardam com maiores cuidados e angústias. Mais vale seguires a estrada comum, e viveres como as outras irmãs de penitência. Basta pertencer ao número dos que finalmente se salvam. Por que razão te queres elevar mais alto e expor-te a perder corpo e alma? Não obstante o disfarce, conheceu logo Margarida e disse: cala-te, infame sedutor, que tem tu com os homens? Não foste tu quem nos criou e remiu. Procuras a nossa perdição eterna. Só Deus tem direito ao nosso amor. Só Ele nos governa, guia e protege. Só Ele nos promete alegria eterna. Contigo tudo perco, com Jesus me salvo. Só Ele é meu mestre soberano Senhor, que me mostrou o caminho da penitência, ao qual quero percorrer até ao fim. Está feita a minha escolha. Agora é tarde, vai-te embora. Envergonhado por tal corajosa linguagem, fugiu o tentador. Mas fugiu para voltar desconcertado e no rosto estampado desespero gemia: ai de mim, desgraçado! Como poderia aparecer aos olhos de meu mestre irado, vencido que fui por uma fraca mulher? E de uma feita, desmancha o disfarce de anjo de luz, ri-se às gargalhadas, dança ao redor da santa penitente, entoa cânticas lúbricas repletas de blasfêmias e a quer forçar a repeti-las. Nesta luta tão rude, fez Margarida o que faz experimentado piloto ao navegar com mau tempo e vento contrários. A razão que a tormenta cresce, mais firmemente segura o leme. Assim, a pobre tentada, quanto mais impetuosas se tornam as arremetidas do espírito impuro, mais dominam os olhos e a fantasia. Percebendo então que dessa vez falhara a sedução, que nem por um momento sequer Margarida perdera a calma, investe o inimigo por outro lado. Subjugá-la pelo medo. Subitamente toma outras formas. Primeiro aparece feito um touro furioso que contra ela investe. Ao depois qual dragão que, vomitando torrentes de fogo e cavando a terra, lhe mostra o trono de fogo ao qual, segundo dizia, para toda a eternidade seria atada. Tu estás condenada, exclama o monstro, no meio de gargalhadas sarcásticas. Tu mesma te perdestes. Ameaçou-a ainda de arrastá-la pelos cabelos fora da cela, se por livre vontade não saísse logo. E andando de rojo, vinha avançando, preste a lançar-se sobre ela. Aterrorizada, atirou-lhe a pobre martirizada uma acha incendiada. Vão esforço, porque o monstro não cedeu. Invoca Margarida a Santíssima Trindade, persignando-se com o sinal da cruz. Foge então um demônio, como que fulminado, mas lhe vomita no rosto um veneno tão acre que, uma hora depois, lhe doeram ainda os olhos. Astuto e sagaz, em breve inventou o demônio trama mais perigosa, a tentação do orgulho. Margarida,
ciciava-lhe ao ouvido: Margarida, grande santa tu serás. Vê como todos te respeitam, têm fé em tuas orações e pedem conselhos. Era de noite quando lhe veio essa tentação. Mais propícias para o tentador são as horas caladas da noite do que do dia, quando os próprios afazeres terrestres mais fácil tornam a vitória. Não hesitou, porém, a tentada. Saiu da cela, subiu ao terraço que lhe ficava em frente e gritou: Levantai-vos, habitantes de Cortona, e a pedradas expulsai da cidade essa pecadora escandalosa que tantas vezes ofendeu a Deus e aos homens. Acordam os vizinhos, acorrem curiosos, e quando os vê juntos, em bom número, começa a Margarida a enumerar em alta voz os desvios da mocidade que mais a pudessem humilhar. Edificavam-se os ouvintes, e foge o orgulhoso tentador, aturdido por esta humildade. Nem assim, entretanto, deu por vencida sua triste coragem em manhoso adversário. Tréguas não dava à pobre vítima de seus ardis. Chegou-lhe uma noite muito sorrateiramente e disse: Margarida, toda tua vida não passa de ilusão e mentira. As suavidades que gozastes de mim é que vieram, não foram de Jesus. Com efeito, pareceu obter alguma vantagem. Surgiu no espírito de Margarida algo de dúvidas a respeito dos favores celestiais que recebera. Perigosa e perigosíssima era esta tentação, que facilmente podia levar a santa a afrouxar a oração, se não lhe fora costume descobrir ao confessor as chagas que lhe feriam a alma. É o que faz na primeira ocasião, e foi o que pôs a salvamento. Ao que parece, ensinou-lhe Frei Junta o quanto vale o sinal da cruz para afugentar os demônios. Ordenou-lhe, aliás, caso viessem novas aparições, interrogá-las em nome de Jesus sobre sua origem e natureza. É o que se depreende da atitude que tomou a santa por ocasião de uma visão que teve poucos dias depois. Era o caso que, na noite de domingo depois da Epifania, outra vez ouviu uma voz que não parecia da terra. Persignou-se logo e exclamou: Se tu és um espírito das trevas, tu que vens a mim feito anjo de luz, te ordeno, em nome de Jesus Cristo, cala-te e vai-te embora. Ouviu, porém, logo a resposta pronunciada num tom de infinita doçura: Sou eu, Margarida, não temas, sou teu Deus e teu Senhor, o nascido da Rainha das Virgens, o adorado dos magos, o sacrificado no Calvário. Sustentar-te-ei na luta contra o espírito mau, que mente quando diz ser ele origem das tuas delícias espirituais. Como poderia encher tua alma de verdadeira alegria quem eternamente dela está privado? Só eu, o Criador, posso penetrar tua alma, só eu posso enriquecer-te de tesouros celestiais e jamais permitirei sejas enganada pelo inimigo. À medida que falava a voz, foram desaparecendo as trevas do coração de Margarida. A desconfiança e a angústia cederam lugar à calma e consolação. Reinava em sua alma essa doce paz que o mundo não conhece e não pode dar, perturbada por um momento pelo astucioso espírito das maldades, paz essa que lhe provava a adorável presença de Jesus. Revezavam-se destarte a luta e os consolos espirituais. Longe iríamos se quiséssemos apontar todas as investidas do infernal inimigo. Baste-nos saber que essa situação aflitiva se prolongou por muitos anos. Investia o demônio contra a santa penitente, fortificava o Senhor para parar os golpes. Afligia o tentador, mais furioso com a certeza que tinha da derrota, consolava o esposo celestial, à medida que maior coragem mostrava na luta. Verifica-se, outro sim em Margarida, a grande verdade de que Deus elege o pequeno para confundir o grande. Essa fraca mulher, em cujo espírito tantos anos se haviam guerreado o mundo e a graça, armando-se de jejuns e orações, o coração aberto para seu diretor espiritual, firme na confiança do auxílio de Deus, embora tentada muito acima das forças humanas, infliges as mais horríveis derrotas ao inimigo da salvação. Das refregas mais renhidas sai sempre triunfante, sempre mais forte na consciência de seu poder pela graça divina. Por este processo de lutas exaustivas e alegrias exuberantes, sua alma, purificada já pela austeridades da mortificação, se enfeita de virtudes, desfrutando horas delícias infinitas suaves do conviver com Deus, horas gemendo sobre as agruras do combate com o demônio. Adquire as forças de quem em breve necessitará para cumprir a missão a qual Deus a destinara. Missão essa que será de grande sofrer, mandado pelo esposo celestial. Pessoal, e aqui nós acabamos mais uma parte da Santa Margarida de Cortona.
Santa Margarida de Cortona, rogai por nós. Até o próximo vídeo.